Me faltará. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida poderosamente. Reconhecemos o amor de Deus em tudo, né? A Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses dias eu estava vendo um documentário, né, sobre a vida de um grande evangelista que esses dias descansou no Senhor, né, partiu para a eternidade, chamado Billy Graham. E nesse documentário, né, o rapaz que estava estudando a respeito da história do Billy Graham, ele estava falando algo que me chamou muita atenção, quando ele disse que Billy Graham tinha 20 sermão, né, 20 mensagens, 20 esboços de pregação, só no capítulo 3 do verso 16, só o verso 16 na verdade, né? Que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós que somos evangélicos, que conhecemos a palavra de Deus um pouco, não, né? Nós conhecemos em parte, na verdade, a palavra do Senhor, porque ela é muito rica. Eu entendo que João 3,16 é o coração do Evangelho, né? Ali está o segredo de muitas coisas, porque Deus amou o mundo de tal. Esse tal, meu irmão, envolve muita coisa. Então um dia nós vamos falar sobre esse versículo, né, de João 3,16, e eu sei que Deus vai falar muito aos nossos corações. Mas hoje eu estava aqui pensando um pouco na palavra de Deus. E como sempre, né, irmãos, assim, graças a Deus, não é se vangloriando, mas eu tenho aprendido em Deus de todo dia de manhã trazer uma palavra no meu coração para me meditar nela durante o dia todo, né? E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã foi no livro de João, capítulo 3, mas do verso 1, verso 2, que fala a história a respeito de um homem chamado Nicodemos, do encontro que ele teve com Jesus. E o texto diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Grava essa primeira expressão, ver o reino de Deus. Verso 4: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Irmãos, esse texto aqui fala a respeito de um encontro de um príncipe da lei que foi ter com Jesus. Nessa época, né, justamente nesse tempo, onde Jesus estava sendo muito questionado, aonde havia muita euforia, né? Havia muita comoção com relação a esse homem que surge, declarando ser ele o Salvador da humanidade, declarando ser ele aquele que verdadeiramente tem o poder de perdoar os pecados. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele teve um espírito humano, ele teve uma alma humana, ele também teve um corpo humano. E este homem chamado Jesus, ele chama a atenção, e as pessoas iam ter com ele, pessoas problemáticas, pessoas que necessitavam de perdão como pecadores e pecadoras, pessoas que necessitavam de curas, pessoas que estavam doentes, doenças adquiridas em vida, ou pessoas que nasciam doentes.
E interessante que esse Jesus tão poderoso, ele se deparava com pessoas que às vezes até estavam mortas, e ia ao encontro dos familiares e falava para a família: não chores. E logo em seguida ele ordenava, ou ele tocava no esquife, os mortos voltavam a ter vida. Os leprosos na época, que era considerado a lepra um sinal de juízo de Deus, por consequência do pecado, os leprosos iam ter com Jesus. Jesus também lançava a sua palavra, os leprosos eram completamente limpos. Então, além dos sinais e além dos ensinamentos de Jesus, as pessoas começaram a se aproximar de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não só falava de Deus, ele não só falava do Pai, do Criador, do Eterno, ele manifestava Deus. E às vezes eu fico triste no nosso tempo atual. Às vezes eu vejo tantas pessoas falando de Deus, mas poucas delas manifestam a Deus. É muita gente falando de Jesus, falando do Espírito Santo, e são poucas as pessoas que manifestam aquilo que estão falando. Eu lembro-me que uma certa feita, um amigo da gente foi na nossa igreja pregar, e ali ele perguntou para mim: pastor, existe alguma recomendação que o senhor quer que eu faça, visto que é a primeira vez que eu venho pregar na sua igreja? E eu falei para ele, eu digo: irmão, nós conhecemos um pouco a palavra, mas nos foi informado que você é um homem de Deus e que Deus se manifesta através de você. Então nós estamos aqui ansiosos pela manifestação de Deus, pela manifestação do Espírito Santo. Só permita que o Espírito Santo te use, quer seja na palavra, quer seja nos dons, ou quer seja nas operações de milagres. E aquele culto foi marcado muito forte, porque naquele culto Deus realmente se fez presente de uma forma poderosa. Então o evento, os ensinamentos, chamou a atenção de muita gente, principalmente dos fariseus. E a Bíblia que conta a história deste homem chamado Nicodemos, que a Bíblia diz que ele era fariseu, ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem que procurava com zelo cuidar das leis do Senhor. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele foi ter de noite com Jesus. Não existe base bíblica para falar que ele foi ter de noite com Jesus porque ele tinha vergonha de Jesus. Não, nada a ver. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que ele foi ter de noite com Jesus. E o interessante é que ele reconhece que Deus é na vida de Jesus, Ele tem esse reconhecimento. E é isso que faz ele ir ter com Jesus. E nós temos que entender essas coisas, irmãos. Quando alguém reconhece Deus na nossa vida, gera sede no coração das pessoas. Eu vejo pessoas sendo movidas, não é porque as pessoas estão venerando homens. Não, não é isso. É porque as pessoas, elas enxergam Deus na vida de algumas pessoas, através dos seus ensinamentos, através do seu comportamento, do seu testemunho. E ela foi ter com Jesus. E interessante que quando ele reconhece tudo isso, Jesus só dá para ele uma resposta dizendo: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, nascer de novo para ver o reino de Deus. Interessante que Nicodemos, a visão dele era uma visão natural, humana. Por isso que gerou dúvida no coração dele. E nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia não se interpreta por conceitos humanos simplesmente. Não é a natureza humana, A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Para compreender a palavra de Deus, só se pode compreender através de um âmbito espiritual. Só através do Espírito Santo do Senhor que ilumina as Escrituras. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim para mim: pastor Orley, eu leio a Bíblia, eu leio a palavra, mas eu não entendo. É porque a palavra de Deus não se discerne naturalmente. Busque a Deus, ore ao Senhor, fala: Espírito Santo, ilumina o meu entendimento, abre a minha mente para compreender o que o Senhor quer falar através da tua palavra. E quando você faz isso, meu irmão, Deus fala ao teu coração. Então Jesus fala: olha, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Querido, entenda uma coisa. João fala, pregando no Evangelho: arrependei-vos porque é chegado o reino do Senhor.
Jesus começa a pregar, fala assim: arrependei-vos para que podeis entrar no reino. Existe reino, Senhor, um reino, um governo. Existe algo, um controle e um domínio, né? Quando nós lemos Jesus nos ensinando a orar, ele diz assim: olha, Pai nosso que estais no céu, venha a nós o teu reino. Ele não ensina os crentes a pedir para irem para o céu, mas ao contrário, para que o reino dos céus venha até ele, o governo de Deus. Então ele começa a falar a respeito dessas coisas com Nicodemos. Aí você pode me perguntar: pastor Orley, como que eu posso fazer para nascer de novo? Irmãos, quando alguém passa por um acidente de carro, acidente pode ser de qualquer outro, um acidente muito grave, a expressão que diz é o quê? Fulano de tal nasceu de novo, né? Geralmente esse nascer de novo vem quando vem após um perigo de morte. Puxa, fulano de tal nasceu de novo, sofreu tal cirurgia que era uma cirurgia grave e de repente ela saiu, olha, nasceu de novo, você agora tem o segundo aniversário. Mas Jesus aqui está falando de um nascer de novo, não relacionado às coisas naturais ou materiais. Ele fala de um nascer de novo do Espírito, aonde o Espírito Santo entra dentro de nossas vidas e nos traz uma nova natureza. Agora um pensamento segundo o pensamento de Deus. E de que maneira eu entro no reino do Senhor? De que maneira eu nasço de novo? Primeiro, o primeiro passo é arrependimento. É impossível alguém ver o reino de Deus se não se arrepender dos seus pecados. Sabe, Nicodemos, ele sabia que ele não era perfeito, porque biblicamente falando, irmãos, existe 10 mandamentos e 613 leis. Então ele sabia que era impossível ao homem cumprir todas as exigências de Deus. É por isso que veio Jesus, homem perfeito, que a Bíblia diz que ele não errou em nada, ele não pecou em nada. Ele é santo, separado, totalmente puro, foi tentado em tudo, não cedeu a nada. Então eu quero convidar você que deseja nascer de novo e ter uma vida com Deus, a ter uma vida de arrependimento. Reconheça que verdadeiramente você é um pecador, mas também reconheça que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer por você. Ele se entregou numa cruz do Calvário para levar sobre ele os nossos pecados. O pecado da humanidade estava sobre Jesus. Através da sua morte, ele oferece a nossas vidas o perdão. Pastor, como que eu faço isso? É simples. Você reconhece que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus? Você reconhece que ele morreu pelos seus pecados? Você reconhece que ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus? E se você reconhece tudo isso, eu quero que você entenda que o Senhor nosso Deus, ele fez tudo isso para que você não carregasse o peso de culpa sobre os seus ombros. Que nesse momento você volte o seu coração ao Senhor, arrependa-se, clame a Ele perdão e sinta-se perdoado, porque Ele te ama e o amor dele inunda o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.